O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, determinou hoje o envio da PEC da reforma da Previdência para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A repórter Mariana Jungmann tem as informações. Boa noite, Mariana. Oi, Pedro, boa noite. Esse é o primeiro passo da tramitação dessa proposta. Para você ter uma ideia, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nem foi instalada ainda. Ela vai ser instalada no comecinho da próxima semana e aí essa emenda constitucional que tem tramitação especial vai ter preferência sobre todas as outras matérias. Ali na CCJ da Câmara eles vão fazer uma análise de admissibilidade, que é para saber se ela preenche requisitos formais, se é constitucional. Aprovada essa admissibilidade, aí, então, a PEC vai ser encaminhada para uma comissão especial que vai ter 40 sessões para discutir o texto mesmo da proposta do governo. Essa proposta, inclusive, a gente trouxe para você aqui alguns pontos dela ontem e hoje a gente traz mais 3 pontos, entre eles a forma de calcular a sua aposentadoria. Confira na reportagem de Paulo Leite. De forma geral, para o trabalhador da iniciativa privada, regido pela CLT, a consolidação das leis do trabalho, a proposta do governo prevê idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com pelo menos 20 anos de contribuição. Para o trabalhador do campo, é de 60 anos para os homens e para as mulheres, também com 20 de contribuição. Já para o servidor público, a idade mínima passa a ser a mesma da iniciativa privada, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Além disso, tem que ter pelo menos 25 anos de contribuição, 10 no serviço público e 5 no cargo. E como calcular o valor da aposentadoria? Pela proposta, se o trabalhador tiver idade mínima e tempo mínimo de contribuição, ele pode pedir o benefício. Agora, se tiver 20 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para o trabalhador da iniciativa privada, ele receberia 60% da média das contribuições dele. E a cada ano de contribuição, aumentaria 2%. Com 21 anos de contribuição, portanto, chegaria a 62%, 22%, 64% e assim por diante. Para as pensões por morte, a proposta é conceder 60% da média das contribuições, mais 10% por dependente. Hoje, a pensão é de 100% do benefício. As exceções desse novo percentual são as mortes por acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho. Quando a morte, o óbito do segurado, do servidor, ele decorrer daquelas mesmas situações de acidente do trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, você não faz aquele primeiro cálculo dos 60 mais 2%, você aplica já os 100% da média. E sobre os 100% da média, você aplica as cotas. Já quando o assunto é o acúmulo de benefícios, a mudança proposta pelo governo é manter o benefício maior e apenas um percentual do outro. Pela regra atual, o acúmulo de tipos e regimes diferentes é permitido de forma integral. Essas sugestões, no entanto, têm um longo caminho pela frente. No Congresso, a proposta começa a tramitar pela Câmara. Passa primeiro pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois por uma comissão especial. Na sequência, se for aprovado, o texto vai a plenário, onde precisa passar por 2 votações e garantir em cada uma delas pelo menos 308 votos. Se passar, a proposta vai ao Senado. Ali, o governo precisa de 49 votos, também em 2 votações. Bem, e outro assunto que movimentou hoje aqui o Palácio do Planalto, e não só o Palácio do Planalto, outras instâncias de autoridades em Brasília e no mundo, foi a decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de fechar a fronteira terrestre do país com o Brasil. Saiba mais detalhes sobre isso na reportagem. Maduro disse que a decisão é preventiva e que não há data para reabrir a fronteira. Mais vale prevenir que lamentar. É melhor prevenir do que se arrepender. Tomamos todas as medidas para assegurar a proteção de nosso povo, disse. Ele também afirmou que cogita fechar as fronteiras com a Colômbia. O bloqueio é uma tentativa de Maduro de barrar a entrada de alimentos e medicamentos doados por diversos países à Venezuela. Há 2 semanas, mantimentos vindos dos Estados Unidos estão presos na cidade de Cúcuta, na Colômbia. Um concerto para arrecadar doações está marcado para amanhã também em Cúcuta. E Juan Guaidó prometeu que os mantimentos vão entrar no país no sábado pelas fronteiras do Brasil, Colômbia e Ilha de Curaçao.
Ontem ele recebeu o apoio dos caminhoneiros venezuelanos que se comprometeram a ir buscar a ajuda. Devemos abrir o canal humanitário. Vamos abrir uma rota para a entrada de ajuda humanitária no dia 23. Não importa o que aconteça, disse Guaidó. A Venezuela passa por uma crise de desabastecimento. Desde 2013, a economia do país foi afetada fortemente pela queda no preço do petróleo e pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, o que obrigou 1 em cada 10 venezuelanos a deixar o país. Desde o mês passado, quando Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela, há uma forte pressão internacional para que Maduro convoque eleições livres no país. Mas o presidente, que se mantém no poder por causa do apoio das Forças Armadas, tem repetido constantemente que não vai renunciar. Bem, e eu conversei agora há pouco aqui no Palácio do Planalto com o governador de Roraima, Antônio Denário. Ele me disse que a fronteira com a Venezuela ainda estava aberta para a passagem a pé, mas ela deve ser fechada nas próximas horas. Vamos então conferir na reportagem como foi a repercussão com ele e com outras autoridades aqui em Brasília hoje. Cerca de 550 venezuelanos entram no Brasil todos os dias pela fronteira do estado de Roraima com a Venezuela. De acordo com informações da Agência da ONU para Refugiados, mais de 3 milhões de pessoas já deixaram o país vizinho por causa da insegurança, escassez de comida, ausência de serviços de saúde e medicamentos e até mesmo pela perda da moradia. A maior parte delas seguiu em direção à Colômbia e Peru, países que também apoiam o novo presidente encarregado, Juan Guaidó. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, comunicou que o senador Chico Rodrigues irá a Roraima como representante da casa para avaliar a situação. A grande preocupação é com o fornecimento de energia elétrica da Venezuela para o estado, que não está integrado ao Sistema Interligado Nacional. E também com a ajuda humanitária que o Brasil forneceria aos venezuelanos. Eu, como presidente do poder, eu confesso que qualquer país que queira ajudar outro país a dar alimento para as pessoas e medicamento, eu acho que o país deveria recepcionar essa ajuda humanitária. A população da Venezuela tem que compreender, e o próprio presidente Maduro, que se é uma ajuda humanitária, como é que vai ficar os alimentos lá? Vai se perder os alimentos, os medicamentos, as pessoas estão precisando. Então, eu acho que o governo da Venezuela vai recepcionar essa mercadoria e vai, como central de abastecimento, vai ficar no estado brasileiro, lá em Roraima. O governador de Roraima se reuniu hoje em Brasília com ministros e também manifestou preocupação com o fornecimento de energia. A energia lá de Roraima, ela tem é movida, 50% vem da hidrelétrica de Guri, na Venezuela, e a outra metade é movida por termoelétrica, a óleo diesel. Se por acaso houver uma falta de fornecimento da Venezuela, nós não temos energia suficiente para atender o estado de Roraima. Aí vai ser obrigatório a fazer racionamento diário do fornecimento de energia. Pelo Twitter, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, comunicou que vai debater com outros países a questão do acirramento da crise na Venezuela na próxima semana. Em sua conta, Mourão disse que, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, estarei na segunda-feira em Bogotá, na Colômbia, para representar o Brasil na reunião do Grupo de Lima. Discutiremos os desdobramentos da crise na Venezuela, que fechou sua fronteira hoje com o nosso país. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que a Operação Acolhida, que oferece ajuda humanitária aos venezuelanos que chegam ao Brasil, está mantida, independentemente do fechamento da fronteira. Segundo ele, se o governo venezuelano não for até Pacaraima, no estado de Roraima, buscar os mantimentos, eles ficarão estocados na cidade e na capital, Boa Vista. Nós estamos disponibilizando os meios logísticos na região de operações, inicialmente em Boa Vista, depois uma sub-área de apoio logístico em Pacaraima e nos quedamos aguardando a vinda dos caminhões de transporte dirigidos por venezuelanos a fim de adentrarem o seu território, levando esses suministros, esses medicamentos, essa comida para o povo venezuelano que neste momento passa por tanto sofrimento.